Alô você, tudo bem? Olha só, meu querido, voltamos aqui, minhas queridas e meus queridos, voltamos aqui já com o nosso retorno desse nosso período aí de recesso escolar, não é verdade? E para você, meu aluno do segundo ano, temos um conteúdo especial aqui. Independência do Brasil. Nós já deixamos na plataforma, ainda antes do período de recesso, ali no nosso início de terceiro bimestre, a indicação para leitura no nosso livro didático, né? Lembrando que nós estamos utilizando aí o nosso livro didático História Global do Gilberto Coutrin, e a partir da página 162, nós temos ali o capítulo 13, com Independência do Brasil. Conteúdo grande, conteúdo gostoso, conteúdo que ainda intriga muita gente, que traz muitas informações, não é verdade? E então, hoje viemos aqui para falar um pouquinho mais sobre isso. Tá ok? Olha só então, para a gente entender aí como é que se deu aí esse processo de independência, primeiro cabe aqui a gente entender um pouquinho mais de como é que era a conjuntura do Brasil, como é que as coisas estavam no Brasil desse período. Primeiramente, vamos lá então, olha só, a sociedade colonial, ela era basicamente dividida em três partes. Primeiro lá nós tínhamos os colonizadores, que eram portugueses, nós tínhamos os colonizados, que era a grande maioria, aí cerca de 80, 85% da população, que eram os indígenas, os negros, enfim, quem fazia parte da classe menos abastada, menos privilegiada, né? Então nós tínhamos os colonizadores, a classe mais alta, e os colonizados, a classe mais baixa, e no intermediário nós tínhamos os colonos, que eram os proprietários de terras, né? Alguns donos de fazendas, engenhos, plantadores de fumo, algodão, enfim. Esses eram os colonos, a classe média. Nós podemos dividir então classe alta, classe baixa, né? A classe inferior e a classe média. Tá certo? E como é que se deu então, como é que estava então vivendo a colônia Brasil nessa época? Olha só, nós tínhamos grandes insatisfações por parte dos colonos, tá certo? Principalmente porque muitos deles não eram dados ali a possibilidade de melhorar suas condições de vida, tá certo? Inclusive, olha só para vocês terem ideia de uma coisa, durante o ciclo do ouro lá em Minas Gerais, era proibido aos colonos, só podia existir a profissão de ourives, né? Quem faz peças de ouro, quem trabalha com ouro, quem faz os moldes, né? Com as joias, enfim, só podia trabalhar com isso quem fosse português, né? Quem tivesse nascido aqui no Brasil, os colonos não podiam, né? Os colonizados, então, esses nunca, até porque eles não tinham condições nem de montar uma oficina para esse tipo de trabalho, tá certo? Eles eram mais trabalhadores braçais, tá ok? Esses conflitos, essa situação gera conflito, então as rebeliões coloniais, entre elas a Conjuração Mineira, também temos outras mais, como a Conjuração Baiana, né? E todas essas aí, até agora, não buscava separar-se do império, né? Não buscava uma independência, tá certo? Eles só buscavam melhores condições de vida, tá certo? Entendido até aí, então? Nesse contexto todo, nós podemos lembrar ainda do bimestre passado, quando teve aquele apogeu, né? A era napoleônica. Napoleão, então, ele causava um certo alvoroço na Europa e, como nós já sabemos, a parte da nobreza portuguesa veio junto com Dom João, né? Ele era o regente, a sua mãe era a rainha de Portugal, mas ela tinha problemas, né? Era meio louquinha, meio maluquinha, e ela então não administrava. Quem administrava era Dom João, príncipe regente, filho, né, da rainha, e então eles vieram para o Brasil. Olha só, esses caras vieram para o Brasil, e aí o Brasil tem uma explosão de desenvolvimento. Nós temos aqui, então, o fim do monopólio comercial, nós temos ainda uma liberdade industrial, então permite-se abrir algumas empresas, e essas empresas são empresas que produzem
mercadorias, né? Então, a liberdade comercial. E o ponto mais importante disso tudo, pessoal, qual é? A elevação do Brasil à categoria de Reino Unido de Portugal e Algarves, porque também essa região pertencia aos portugueses, tá certo? Então uma preocupação para uma cultura, para um melhoramento da cultura da colônia, que não é mais colônia, agora é Reino Unido, né? Então nós temos aí, talvez aí as coisas mais importantes que podiam existir nesse momento aí, a construção de vias públicas, o início da produção ou ainda mínimo, ainda muito pequeno, né? Uma preocupação com saneamento básico. Também nós temos aí a preocupação, olha só que interessante, com a educação, com a cultura, criação das belas artes, criação do Jardim Botânico, criação de academias para estudos, né, para o ensino superior, né, Academia da Marinha, enfim, nós temos aí diferentes preocupações, diferentes tomadas de decisões, instala-se aqui diferentes instituições a fim de melhorar aí a condição intelectual, cultural da ex-colônia, agora Reino Unido, tá certo? Olha só, pessoal, diante disso tudo, nós temos uma grande preocupação, porque todos esses investimentos, eles apenas buscavam atender os anseios da elite. As outras duas classes sociais, né, principalmente a última, ela não era tão assistida, aliás, ela não era assistida de forma nenhuma. A classe intermediária, ela não era tão assistida assim. Então essa classe intermediária, né, quem ainda detinha um certo poder econômico e um certo poder de mando sobre a classe inferior, resolveu então se organizar de novo, e nós temos agora a Revolução Pernambucana. E a Revolução Pernambucana teve como principal motivo a queda do preço do açúcar e do algodão. Então, crise econômica, tá certo? E aí, olha só o que difere então a Revolução Pernambucana das outras revoluções que tiveram até então. A Revolução Pernambucana, pessoal, foi talvez a primeira que tenha nascido com ela ali esse ideal, essa vontade, o desejo de separar-se do Brasil, de proclamar uma república. Talvez esse sentimento esteja ligado aí, muitos historiadores fazem essa ligação com a Revolução Francesa, né? Aqueles ideais de igualdade, fraternidade, liberdade, enfim, tá certo? Nessa conjuntura toda, nós temos um acontecimento lá na Europa que faz mudar as coisas aqui no Brasil. Por quê? Napoleão cai, e aí então nós temos a revolução, né, ou a revolta da revolta do Porto, né? E aí então uma burguesia portuguesa ganha poder lá em Portugal, tira um pouco de poder de Dom João, e Dom João é obrigado a voltar para Portugal. Quando Dom João é obrigado a voltar para Portugal, essa burguesia portuguesa queria o quê? Que o Brasil voltasse à condição de colônia. Mas a elite que estava aqui no Brasil, que já era bem formada, né, que já tinha ali muitos dos seus interesses assistidos, não queria perder esses privilégios. Então, então agora uma briga de interesse entre a elite brasileira, né, vice-reino, e a elite da metrópole, aonde ficava mesmo ali o comando da coroa, tá certo? Nessa situação toda, cria-se então esse impasse. E um desses impasses, um ponto aí interessante nisso aí, é que Dom João manda voltar o príncipe regente, porque quando Dom João volta para Portugal, já agora como rei, como imperador de Portugal, como rei de Portugal, ele deixa aqui como regente Dom Pedro I, né? Que é aqui no Brasil Dom Pedro I. Lá ele não é primeiro não, já tinha outros Dom Pedros antes dele aí. Eu vou deixar aqui, não vou falar para você não, vou deixar aqui para que você pesquise aí, para que já seja uma curiosidade deixada aqui por mim, tá certo? E aí então nós temos o que? A instituição do dia do fico. Por quê? Porque Dom Pedro tinha que acatar as ordens de Dom João, seu pai, mas pressionado pela elite brasileira, ele então decide ficar no Brasil, e aí então a gente começa a perceber o início de uma ruptura com a metrópole, com
Dom João, tá certo? Essa ruptura, pessoal, a gente vai ver que não é bem assim e tal, né? E aí, então, pessoal, logo em seguida nós temos a proclamação da República acontecendo de verdade, né? Então, olha só, vou ler aqui no livro aqui porque é bem curtinho, fica muito fácil. Os membros da Corte de Lisboa continuaram tomando uma série de medidas com o objetivo de limitar o poder de Dom Pedro I aqui no Brasil, né? O nosso Dom Pedro I. O confronto chegou a tal ponto que obrigou o rompimento político com Portugal. Decidido por Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I, e parte das forças que apoiavam Dom Pedro. Mesmo aqui no Brasil nós tínhamos pessoas portugueses que queriam essa subordinação ainda maior, tá certo? E aí então, no dia 7 de setembro de 1822, foi proclamada oficialmente a independência do Brasil na cidade de São Paulo. Ao regressar do Rio de Janeiro, o príncipe foi aclamado imperador, sendo coroado com o título de Dom Pedro I, o nosso Dom Pedro I, lá em Portugal, quando ele, e a gente vai, já vou dar um spoiler aqui, né? Ele vai deixar seu filho aqui e vai voltar para Portugal, porque o pai vai falecer, né? E ele vai voltar para Portugal, porque ele também é herdeiro do trono de Portugal, tá certo? E aí então nós temos então a proclamação da República Brasileira. E assim dar-se aí todo esse desenrolar, tá certo? Então nós temos esses acontecimentos aí que faz com que o Brasil seja proclamado independente, tá ok? A gente dá uma pausa aqui e eu me coloco à disposição de vocês, tá ok? Me coloco à disposição de todos os nossos alunos do segundo ano do período noturno, ao qual eu leciono. Para tirar qualquer dúvida, o meu telefone vai ficar disponível para vocês como sempre ficou. E aproveito aqui para, de novo, dar as boas-vindas aí ao nosso retorno para o terceiro e quarto bimestre, tá certo? Então, faça a leitura do nosso livro didático, já indicado na aula anterior. Se você ainda não fez, faça a leitura, assista o nosso vídeo explicativo, esse nosso vídeo aqui que você acabou de ver. E na nossa próxima aula, na nossa próxima semana, nós deixaremos exercícios para que você teste seus conhecimentos. Fiquem com Deus, um forte abraço e que esperamos vocês aqui, né? Ficamos felizes aí com esse nosso retorno e em breve aí talvez a gente consiga umas aulas presenciais, tá certo? Pelo menos é o que se desenrola aí, pelo menos é o que se desenha aí pelas medidas do nosso governo de estado. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.